Olá, irmãos, dando seguimento aos comentários resumidos do meu livro Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação, aproveitando a ocasião que chegou a nova remessa, um livro grande de 258 páginas. Hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo 2. Algumas semanas falei sobre o capítulo 1, agora eu vou falar sobre o capítulo 2, dos 21 que o livro contém. Pregação nos Evangelhos. Então eu falo sobre a pregação de João Batista, as profecias e o Espírito Santo, faço essa correlação. Jesus toca no intocável, uso o exemplo de Mateus capítulo 8, quando Jesus literalmente toca no leproso, e o que é que diz respeito à pregação. São 6 subtópicos aqui no capítulo 2. O ensino de Jesus surge das perguntas das pessoas. Então Jesus pregava com base no interesse das pessoas, respondendo às grandes questões, e a gente deve fazer isso também. Quando a gente prega sobre assuntos aleatórios, que a gente está respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo, a nossa pregação se torna irrelevante. 5 grandes sermões de Jesus no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é organizado assim, né? Em 5 grandes sermões, provavelmente porque Mateus queria demonstrar que Jesus é o prometido na profecia de Moisés, em Deuteronômio 18:15, e ele era o segundo Moisés, digamos assim. Então, assim como Moisés escreveu 5 livros, pelo menos, né? Talvez ele tenha escrito o livro de Jó também, Jesus pregou 5 grandes mensagens. Aí tem uma boa consideração sobre o Sermão do Monte, à parte, e por fim, características da pregação de Jesus, e eu abordo 17 características da pregação de Jesus. Só isso aqui dá um livro todo, tá? É muito, muito pertinente, como Jesus pregava, enfim. Por exemplo, número 1, Jesus foi o maior pregador que o mundo já viu, ou verá em todos os tempos. E aí tem sempre referências bíblicas que dão base para isso. Número 2, Jesus foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Jesus ensinava com autoridade, trabalhava com dedicação. Naquele dia, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Então, Jesus tinha uma vida intensa de oração. Ele não só pregava, ele buscava a Deus antes de pregar, né? O ministério de Jesus foi exercido em oração. Jesus só falou o que Deus mandou. Isso aqui é muito interessante. Em João 14:10 diz assim: Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Então Deus é quem fazia as obras de Deus, e Jesus falava o que Deus Pai mandava, né? Jesus conhecia plenamente a palavra de Deus, e aí ele fez essa pergunta: nunca lestes? Em torno de 11 vezes essa pergunta aparece nos 4 evangelhos, sempre para as pessoas que mais liam e decoravam as escrituras. Então era uma pergunta muito provocativa, tá? Era uma crítica por meio de uma pergunta. Uma das maneiras de ensinar também é a crítica, né? A gente aprendeu muito sendo criticado. Por exemplo, pelos nossos pais, pelos mais velhos de maneira geral, né, na família, e ainda hoje, né? A gente aprende por meio da crítica. Jesus estudou em casa, pregava diversos métodos, não respondeu tudo o que lhe perguntaram, isso é importante, foi atencioso com os necessitados, enfim. E a 17ª característica, Jesus nunca pregou para agradar as pessoas. Então, ele pregava o que tinha que ser pregado, e é disso que eu trato aqui no capítulo 2 do meu livro, Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação. Tem alguns exemplares ainda, se você tem interesse, é um livro que serve para pregadores iniciantes e para pregadores veteranos, tá? Então, entre em contato e fale conosco. Deus abençoe e até mais.